Nessa, meus amigos, pós-jogo de derrota do Fortaleza no Campeonato Brasileiro na Arena Castelão. Algo que não acontecia desde 2023, ali em outubro, novembro de 2023, um ano e meio, basicamente, que o Fortaleza não saía derrotado com seus domínios em casa. Em 2024, a gente passou a temporada inteira do Campeonato Brasileiro invicto. Quando não ganhava, não perdia. E agora, no terceiro jogo em casa, derrota para o Palmeiras. O líder Palmeiras, é verdade, mas uma derrota com gosto amargo, porque no final o Fortaleza tem a chance de empatar, faltando 2 minutos para acabar o jogo. Bola nos pés do Lucero, e o Lucero desperdiça um pênalti. Fortaleza 1, Palmeiras 0. Quero saber a tua opinião, qual o teu comentário. O espaço de comentários está aqui embaixo, liberado para você manifestar a sua opinião. Quem foi destaque positivo, quem foi destaque negativo. E eu peço tua curtida, teu like, teu joinha, que é o nosso trabalho, no final das contas, fazer essa análise aqui junto com vocês, tentar entender esse Fortaleza que derrotado, mais uma derrota, segunda derrota seguida, né? Perdemos para o Vitória, perdemos agora para o Palmeiras. A gente empatou com o Inter, não teve resultado finalizado contra o Colo-Colo, não teve... a gente empatou com o Mirassol, a gente perde pro Racing e ganha o Fluminense. Já são muitos jogos aí, acho que a sequência é essa, né? Muitos jogos já do Fortaleza sem vencer. Muitos jogos. E o Fortaleza embarca, depois dessa partida de hoje, para 4 partidas longe dos seus domínios. Partidas essas de Libertadores, de Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil. Copa do Brasil vai começar para Fortaleza também. A gente vai na quarta-feira jogar contra o Bucaramanga, na Colômbia. No sábado contra o Sport, na Ilha do Retiro. Contra o Retrô pela Copa do Brasil. E finaliza esses 4 jogos fora contra o São Paulo. E hoje, de fato, era um jogo muito difícil. Era um jogo que você olhar e falava, meu amigo, assina um empate. Essa foi até uma discussão antes do jogo. Eu assinava o empate, eu queria muito estar aqui agora comentando o empate. Mas o Fortaleza apresenta novamente suas fragilidades. Estava segurando um 0-0 no primeiro tempo, um 0-0 bem morno e equilibrado, eu diria. O Fortaleza tendo um certo controle da posse de bola que não tinha contra outros times, conseguindo ter alguma coisa, errando bastante, é um fato. Mas aos 46 do primeiro tempo, o Davidson comete uma falta ridícula, assim, não tinha por que ele fazer aquilo. Falta cobrada, gol do Facundo Torres, 1-0 para o Palmeiras. No segundo tempo a gente volta sem mudanças, o Vojvoda decide não mudar, e logo no começo do segundo tempo, 2-0 para o Palmeiras, gol do Flaco Lopes. Ficou no mano a mano com o Davi Luiz, gol do Flaco Lopes. E aí aos 20 minutos o Vojvoda vai mudar alguma coisa, ele coloca o Lucero e coloca também... Entrou o Lucero e quem, Jesus? Na mesma hora? Lucero e o Priol foi que entraram? Lucero, agora de cabeça eu não tô lembrando. Entrou o Lucero e mais um ali, enfim. O Vojvoda foi pra jogar com 2 centroavantes, né? E o Tinga. E o Tinga, perfeito. E entrou o Tinga. E tentou mudar um pouco ali o jeito de jogar. Numa bola cruzada do Alanzinho, o Davidson faz o gol, desconta. E aí, tentando olhar o lado meio cheio, se é que tem. Fortaleza conseguiu fazer uma abafa, coisa que não conseguia nos outros jogos. Mesmo perdendo, mesmo não conseguia fazer esse abafo. Foi pra frente, tentou. E num lance ali de bola na área, bola cruzada pro Davidson. Quem foi o zagueiro? Acho que foi o Mikael. Acabou colocando a mão na bola, se foi o Mikael ou o Naves, agora não recordo ao certo. O VAR chamou, marcou o pênalti que o Lucero desperdiçou. E aí, não dá nem pra gente ficar naquela narrativa de não, o Fortaleza foi roubado contra o Palmeiras. Olha só, meu Deus do céu, que roubo, que absurdo. Perdemos pra 12, né, meu Deus do céu, olha, o juiz... Não. Só o Kevin reclamou do pênalti. O lance passou. O VAR chamou, o Paulo César Zanovelli foi lá e marcou. E estava nos pés do Lucero, era a chance de empatar. Era fazer o gol e acabar o jogo. Fortaleza perde o pênalti. Fortaleza perde o jogo. E a situação vai se complicando, MM. Ainda temos jogos do Brasileiro para acontecer. Tem o jogo hoje 8h30, acho que já começou.
E amanhã também tem Bahia e Ceará, que a gente pode perder mais uma posição. Se o Bahia ganhar, o Fortaleza termina a rodada em 14º, olhando bem perto, assim, olhando muito Na da zona de beiradinha. rebaixamento. Olhando assim, ó, olhando pra baixo e, ó. E como eu disse, joga fora com o Bucaramanga, não é Campeonato Brasileiro, né? Mas os 2 próximos jogos do Campeonato Brasileiro são fora de casa. Contra o Sport, que também tá atrás da gente. Mas vocês conseguem me assegurar, assim, ter uma confiança muito grande pro jogo de sábado? O Sport tá horrível, lanterna. Mas eu não consigo estar aqui com a confiança de dizer, não, contra o Sport a gente ganha. E depois, aí tem jogo de Copa do Brasil, São Paulo no Morumbi. E, amigos, o negócio tá complicado, hein, mesmo. Fala, Dudu. Fala todo mundo que tá acompanhando aqui o nosso conteúdo. Cara, difícil, viu, Dudu? Difícil mesmo. A situação é tão complicada, cara, que a gente fica até, eu pelo menos, fico até cheio de ideias na cabeça, mas não consigo formular uma frase se não for o meu sentimento, sabe? Eu acho que hoje a gente tá numa péssima fase, numa coisa onde nada dá certo, cara. E ao ponto da gente perder, digamos assim, um pênalti com um artilheiro que a gente teve, né? Um dos melhores batedores de pênaltis do elenco. Vai lá e perde a chance da gente conquistar um ponto. Talvez a gente comemorasse esse ponto. Talvez, óbvio, o Palmeiras... Não, com toda certeza mesmo. Ainda mais pelo jeito que não, foi. mas teriam pessoas que mesmo assim ainda iria, com a história do jogo não tem como. E aí a gente lembra que tava 2-0 pros caras, né? Eu acho que o que tá me doendo hoje é justamente isso. O time até demonstrou uma evoluçãozinha pequena, mas hoje, por exemplo, quando tava 2-1, Fortaleza conseguiu ir pra cima. Coisa que há 2, 3 jogos atrás, nem isso. Não tinha um cidadão sequer para chutar no gol. E a gente estava criando esperanças nos 2 chutes sem pontaria, digamos assim, do Alanzinho, pô. Porque ele entrou com vontade. Entrou querendo demonstrar alguma coisa, a gente nem sabia o que era, sabe, Dudu? E mais uma vez fica esse sentimento ruim. Realmente um sentimento ruim, onde a gente esperava algo mais, onde esperávamos um empate simples. Novamente, por conta do grande Palmeiras que vinha jogando. Mas o Fortaleza, Dudu, entra num parafuso em 2025 que cada vez mais parece que vai afastando seu torcedor. Cada vez mais vai colocando mais uma dose de negatividade dentro do seu torcedor. Mas isso é reflexo do que acontece dentro de campo. Isso é reflexo do que acontece dentro dessas 4 linhas. Cada jogo parece que vai, mas ao mesmo tempo você tem aquele sentimento e fala, não vai ser hoje, PQP. E assim é o Fortaleza de 2025, onde a gente esperava muita coisa para esse ano. A gente está recebendo muita coisa, só que é o contrário, as coisas negativas. Um time que não encaixa, quando organiza ali a defesa, quando a gente encontra um trio que a gente possa minimamente confiar, o meio-campo falha. Quando a gente encontra um ataque, a defesa não está bem. Quando a gente nunca está em um equilíbrio, sabe? E olha que eu não estou falando para a gente ser o melhor elenco do Brasil. Eu queria, obviamente. Mas eu estou falando meramente de equilíbrio. Equilíbrio entre a zaga, que passa pelo meio-campo, que chega ao ataque. Falando em ataque, Dudu, eu realmente não consigo entender porque o nosso centroavante, tanto o Daverson quanto o Lucero, podia ter ali o melhor centroavante do mundo, que sai da área para fazer um cruzamento. Um cruzamento que, para ele, era para ele cabecear. Então isso martela durante toda a semana, para quando chega o jogo a gente pensa, Vojvoda vai ter consertado isso. E só foi mais uma reprise do que vinha acontecendo nos outros jogos. E assim, hoje, especificamente hoje me dá mais raiva, a minha frustração,
apesar da demora do Vojvoda, vai muito mais para os jogadores do que para a estratégia em si. Eu acho que a estratégia do que ele propôs no início do jogo funcionou, a estratégia que ele propôs depois que estava 2-0 funcionou. Demorou a mexer? Demorou. Mas eu não vou achar normal a falta que o Davidson faz. Eu não vou achar normal a bobeada que a defesa fica exposta. Aí pode até entrar um pouco do Vojvoda. E até tem um superchat, daqui a pouco a gente vai ler, que é do Eduardo falando, não dá pra colocar a culpa no Lucero. Aí, desculpa, eu sou daqueles que não gostam de culpar uma pessoa. Mas hoje, a bola do empate, a bola de não perder, esteve nos pés do Lucero. Ele perdeu, a culpa é dele, assim. É um X1, pô. Quem fizesse sua função seria o coroado, digamos assim. Tanto que, quando o juiz apitou, todos os jogadores do Palmeiras foram abraçar o Everton, pô. Porque ele saiu como rei. Se o Lucero tivesse feito, ele também seria abraçado. Porque todo mundo ia estar assinando um empate naquele momento, pô. Se tem um culpado, é o Lucero, porque culpado, perdeu. Assim, não é culpado pelo jogo pelo pênalti. Mas se a gente não conseguiu empatar, a culpa é dele. Exatamente. A gente não conseguiu empatar, a culpa é dele. E é a realidade isso. Não é uma coisa que, perdeu um gol. Perdeu um pênalti, pô. O goleiro é ex-seleção brasileira e tal. Sim, o papel do nosso artilheiro, do cara, faltando 1 minuto para acabar o jogo, era reverter a situação, né? Ou pelo menos empatar a situação. Ano passado, em 2023, para além da boa fase dele, um dos grandes trunfos dele é que era assim, meu irmão, ele não perde pênalti. Sim, pode colocar, era uma característica que é muito boa. E tal. E até isso nos foi tirado, sabe? Até isso parece que sucumbiu. Sugaram da gente, sei lá, até deles. Isso sucumbiu. Enfim, e só destacar, cara, os meninos. Porque quem tava tentando no final das contas era o Mancha, indo com tudo pelo lado esquerdo. Prió que entrou. Hoje, turma, de verdade, tá? Eu sou um dos que mais defendeu o Caleb aqui na história do... O Prió entrou hoje, poucos minutos, mas eu consegui enxergar no Prió algo que eu posso esperar mais nos próximos jogos do que eu vi no Caleb esse ano inteiro. E assim, opa, o Prió precisa acertar? Precisa, fato, precisa. Mas eu vi o Prió nisso. O Kevin tentando, enfim, destaque aí pros meninos que entraram e tentaram. Às vezes... E aí, o Kevin também entrou, foi o único que cobrou pênalti, né? Cobrou ali, no caso, né? O juiz. Foi pênalti, sim. E fica até a dica, digamos, pro Vojvoda, que, meu irmão, usa a base. Usa a tua base. É isso que fica de lição também. Eu quero saber a opinião de vocês. E no primeiro teste que ele fez com a base, o Mancha até agora é titular, né? Exatamente. O Luca Prió vai ser igual. Não sabemos, a gente não sabe. Se ele for útil, Exatamente. Se puder entrar 10 minutos ali faltando alguma coisa, pra ser útil, já é alguma coisa. Ele não vai ser útil ficando no banco sempre, entrar, nem vir, sem entrar, enfim. Qual a opinião de vocês? Diga aí nos comentários, que é super importante, tá? E lembrando, daqui pra frente, 4 jogos seguidos fora de casa, o Fortaleza agora para Brasileirão e foca na Libertadores. E que triste, é mais uma Libertadores, a gente sem poder se empolgar com a competição. Mais uma Libertadores do torcedor muito mais preocupado com o Campeonato Brasileiro do que com a maior competição das Américas. É triste, cara, isso. São 2 fases de grupos que o Fortaleza joga. Nas 2... essa putaria de, meu irmão, e o Brasileirão, e a Libertadores. Deve ter gente aqui que se dane de Libertadores. Porra, eu queria estar aqui agora falando, gente, e agora? Não tem. E eu entendo, eu não estou te julgando não, tá? Não estou te julgando. Eu estou lamentando a gente não poder viver essa competição como ela merece. Não pôde viver, se entregar mais em 22, não está podendo se entregar mais em 24. 25 no caso. E a culpa não é tua, a culpa é de quem tá dentro de campo. É culpa dos 11 que entraram, mais os 5, os 11 que começaram a titular, mais os 11, 5, o Vojvoda, né? da comissão técnica, exatamente, do pai, de todo mundo é culpado, pô. Todo mundo é culpado por subtrair esse sentimento da torcida, pô. E aí o próximo jogo do Fortaleza é contra o Bucaramanga. 11 horas da noite, pô. Aí, Dudu, você que acorda mais cedo, 5 horas da manhã vai precisar estar em pé para organizar coisa de filho, levar para a escola e trabalhar. Imagina se esse jogo fosse dentro de casa. Eu sei que não aconteceria um jogo... Fuso horário. Mas
poxa, cara, pro torcedor do Fortaleza é sempre um fardo, sabe? É sempre uma coisa muito puxada. E assim, todo respeito a quem não vai acompanhar, porque tem suas obrigações do outro dia, que não é fácil. Não é fácil. Então é isso, viu, turma? Deixa o teu like aí, comenta e que a gente vai trazendo todas as novidades do Fortaleza. É isso, amanhã, vida que segue, é feriado ainda, muita gente nem esteve aqui no Castelão, ou nem acompanhou ao certo que estava viajando. Amanhã a gente espera Foi um jogo horrível, resumo. Eu nem sei se foi um jogo tão horrível. Diga aí você nos comentários, tá? Diga aí você nos comentários se foi um jogo ridículo, horrível, ou se você consegue extrair alguma coisa positiva. Os comentários estão abertos para vocês, tá? Amanhã, 6 horas tem vídeo, meio-dia também tem vídeo no BL, tá? Se inscreve aí.